Tem. Acho que agora disponibilizei já para vocês todas as outras aulas gravadas. Qualquer coisa, vamos chamando ali no grupo, que eu vou providenciando. Então, todos muito bem-vindos nessa noite de sexta-feira, véspera de feriado. Não tem graça, né, quando o feriado cai num sábado. Véspera de feriado num sábado, mas a boa notícia é que será um final de semana ensolarado. Isso é muito bom, me anima muito. Então, temos aqui os nossos grupos de trabalho do semestre, os grupos que já apresentaram, grupo 1, que apresentou atribuições de arquitetos e urbanistas, atividades, campos de atuação, e fez um trabalho super interessante, com muita pesquisa. Foi o trabalho que está no Instagram. Eu fiz algumas anotações, vou ler aqui em voz alta, e as notas eu vou divulgar depois todas juntas. Então, o grupo 1, considero que fez uma excelente pesquisa, vários projetos interessantes para exemplificar, né, as áreas de atuação, as atribuições, programação visual também, de alta qualidade, e legal ver vocês fazendo relações, já percebendo relações do nosso conteúdo aqui de OTL com outras disciplinas. Gostei de ver que fizeram referência a uma aula do Maturino, fizeram referência àquela visita que o Márcio costuma fazer ao SAP, com algumas turmas. Ótima fala também, Ariane, quando cita artigos, estava muito assim confiante, e todos demonstraram muito envolvimento com o trabalho, fico muito satisfeita com isso. Grupo 2 também, um ótimo vídeo, ótimos comentários, bons textos, bons comentários e um ótimo vídeo. O grupo 3 também ficou muito bom. Agora, quando tem quiz, eu sei que também a gente tem a questão do tempo, mas o legal do quiz é a gente fazer ao vivo e testar, né, de forma lúdica, porque sempre a gente vai depois conseguir ver quem acertou mais. Pena que eu não me lembrei de chamar a atenção disso. Quiz eu adoro, porque a gente se diverte e depois, quando eram as aulas presenciais, tinha até premiação. Mas agora ficou mais difícil. O pessoal levava bis, olha, os colegas de vocês faziam uma bagunça com os quiz, adoravam. O grupo 4, também um conteúdo, bom conteúdo, e foram criativos, divertidos, o diálogo. Agora, fiquei com uma curiosidade, alguém do grupo 4, a Cris é chefe de alguém ou era eu? A ideia era ser tu mesma, prof. Ai, adorei! Adorei, então eu sou uma chefe querida, hein? Porque aquela Cris do WhatsApp, prestativa, sabia tudo. Que legal. E o grupo 5, só para terminar essa minha fala inicial, enquanto vocês vão se organizando, para a gente seguir as apresentações, o grupo 5 deu BO no CAL. Adorei esse senso de humor, desejo que acompanhe vocês sempre, isso é muito bom. Então, coloquei também um Instagram com muito bom conteúdo e com senso de humor. Tá? Então, todos trabalhos super legais. Quem fez Instagram, imagino que vocês devam ter convidado os amigos de vocês para seguirem, para acompanharem, e fico muito feliz de ver. Isso aí nós estamos cumprindo um papel com esse simples gesto importante de mostrar um pouco mais do que trata, né, a arquitetura, o quão abrangente é, e eu acho que isso aí é um trabalho, como eu sempre digo, formiguinha, cada um de nós vai lá, convida os amigos para curtir. Importante que aos poucos também as pessoas vão saber que vocês são arquitetos, a rede de relacionamentos, os contatos são muito importantes também na nossa área. Então, façam-se conhecer, divulguem aí esse material. Ficou muito legal. Nós temos hoje do grupo 6 ao grupo 10. Vou pedir para botarem no chat. Então, o grupo 6 vai falar do código de ética, o grupo 5 já abordou essa questão do que está na lei, o grupo 6 é um aprofundamento. O grupo 7 vai falar da criação, então, do CAL. O grupo 8,
anuidade, alguns valores, vamos ver se vocês trouxeram alguns valores atualizados. E o grupo 9 encerra falando um pouquinho de como é que foi a adaptação, né, na transição Cal-CREAS. Eu estou um pouquinho preocupada. Alex Sander, tá aí hoje? E a Carolina Dornelles. São alguns nomes que eu estou... O Gustavo Esfredo. O Alexander, não estou me lembrando quem é, mas o Gustavo Esfredo conheço, sei quem é. Nos encontramos em Bento. Agora já nem sei mais se foi nesse verão ou no passado. Gustavo, não está aí? Esse colega não está em mobilidade, prof? Eu acho que está. Será que é por isso? Nem sabia que tinha mobilidade nessa época de Covid. Tem algumas pessoas, eu sei que tem gente no México, tem gente na França, tem gente em Portugal, parece que está todo mundo trancado em casa, Natália. Eu vou me informar, porque o Gustavo ainda encontrei com ele em Bento no verão, acho que foi esse verão, mas não, aí não falamos sobre isso, não sei. E o Luca Ames. Esse Gustavo eu faço umas disciplinas com ele, professora. E ele aparece? Mas tem dia que sim, tem dia que não. Depende da semana. Ô, Gustavo. Tá. Desculpa, coleguinha. E o Luca Ames? Também não tenho notícias. O Alex, professor, eu conheço. Posso até mandar mensagem para ele, mas eu gostaria, porque por e-mail eu já mandei. E eu acho que ele trancou. Mas então eu confirmo com ele. Super favor que tu me fazes, que sempre a gente quer estar por dentro, né, de como é que estão aí, como é que vocês estão conduzindo, e se a gente tem uma orientação de dar presença nesse período aí das aulas online, mas eu acho importante a gente saber aí quem realmente está acompanhando. Então, obrigada, Paola, vou aceitar. E os grupos, então, se preparam aí para apresentar. Vou pedir mais 5 minutinhos, porque eu quero apresentar um vídeo para vocês. Vamos olhar, vamos assistir aqui juntos. Acho que vai dar tempo para tudo. A cidade é o lugar do desenvolvimento. Cidades são centros de trocas econômicas, sociais e culturais. São espaços para a união, a cooperação, a inovação. Mas as cidades contemporâneas têm problemas que nos desafiam dia após dia. E agora, mais do que nunca, somos a geração desafiada a criar um novo modelo para cidades pós-pandemia. Precisamos refletir, debater e propor soluções para cidades mais justas, sustentáveis, resilientes, inclusivas e integradas. Esse é o momento. 27º Congresso Mundial de Arquitetos, o IA 2021 Rio. Os maiores expoentes da arquitetura e do urbanismo do mundo estarão juntos analisando o panorama global e questões locais das cidades. Saneamento e uso das águas, infraestrutura e eficiência energética, mobilidade urbana, habitação social, patrimônio e cultura, saúde urbana e muitos outros temas. Em palestras digitais e presenciais, com transmissão ao vivo para o mundo inteiro. O palco desse grande evento é o Rio de Janeiro. Com sua diversidade, a primeira capital mundial da arquitetura é um laboratório aberto, vivo, para estudos globais sobre os desafios das metrópoles, sem falar nas belezas naturais da cidade e de um patrimônio arquitetônico de 5 séculos. O Congresso Mundial de Arquitetos ficará marcado na história. Participe! Todos os mundos. Um só mundo. Arquitetura 21. Bom, então, eu quis compartilhar com vocês esse vídeo. Eu passei a semana toda recebendo muita informação aí sobre esse congresso. E, então, quando vai ser? Exatamente, vamos olhar aqui. Dentro da ideia de sempre trazer aí alguma novidade. Esses chats às vezes são meio chatos, fica pulando aqui na minha frente.
Então, só para vocês conhecerem um pouquinho, nós vamos chegar lá, vamos chegar na data, mas eu quis trazer como uma informação assim valiosa. Sabemos que em outras épocas seria presencial, estaríamos todos aí animados, alguns, quem sabe, né, indo para o Rio para participar. Mas, de certa forma, se oferece aí para nós uma possibilidade de todos participarem, já que vai ser online. Acho que é um evento imperdível. Então, olha que interessante, esse congresso acontece desde 1948, mas é a primeira vez no Brasil. Então, ele já vem sendo anunciado há alguns anos, desde o ano passado, desde alguns meses aí, mas desde o ano passado planejado. E como não poderia deixar de ser, né, de arquitetura, de urbanismo, e o debate é o futuro das cidades e a cidade do futuro. E aí vamos ter a oportunidade de assistir palestras com vários aí nomes importantes. Apareceu ali no vídeo, né, o nosso Paulo Mendes, o português Eduardo Soto de Moura, Tatiana Bilbao, que é uma mexicana, Francis Queré, agente de transformação social, Elizabeth de Porto Samparque, que é uma brasileira, mas que mora na França, casada com o Christian de Porto Samparque, um arquiteto que na minha geração a gente estudou muito na faculdade, ele, não sei se ainda vocês veem bastante esse arquiteto. Solano Benítez, o professor Maturino, uma vez me deu um livrinho desse paraguaio, muito legal a obra dele, com tijolo. Carla Juaçaba, uma arquiteta carioca, que hoje em dia mora em Londres, super premiada, e Stefano Boeri, um italiano. E ainda Zhang Li, que dirige um escritório em Pequim, tá? E muitos outros. Então, vamos ver aqui. Tarará, esse foi o vídeo que a gente assistiu. Esse site aqui depois vocês vão zanzar por ele, porque está muito interessante. Só vamos chegar na data, e aí eu... olha que interessante agora que eu vi aqui. Ele estava previsto para o ano passado. Que interessante, ó, é verdade isso aí. Estava previsto para o ano passado. Mas, enfim, que bom, né? É assim que acontece para a gente se organizar. Eu acho que para julho estava realmente muito recente ainda. Não, tu diz agora, em julho? Não sei. Tá, porque o ano passado... Não, ano passado. Era em julho. Era em julho. Ano passado. Isso. Pelo que eu estou entendendo, começa hoje? Não. Prof, enquanto tu... agora tá mostrando. Enquanto tu estava mostrando o vídeo, eu abri o site para olhar e tem várias datas diferentes. Bom, mas isso também é mais uma... Tu vê diferentes. como a gente confunde, né? É mais uma característica desses eventos. Certamente, as palestras que já... Porque eu estou recebendo... Essa semana, eu tive uma enxurrada de e-mails falando para a gente se inscrever, para participar. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, a programação começou final de março. Teve, né? Alguma coisa final de março, abril, maio. Então... eles mudaram a programação para ser ao longo dos meses, que antes eram 3 ou 4 dias, vocês vão ter que se né? informar direitinho, tá? O que eu não sei dizer? Eu estou aqui divulgando, acho que a gente tem que participar. Também vou ver se eles gravam as apresentações, eu imagino que sim, que aí, claro, a gente pode assistir depois. Vamos ver o que acontece no Quero Me Inscrever. Isso é meio caro, né? Ele tem um valor diferenciado para estudante e para arquiteto. Para arquiteto, ano passado era 60 euros, e aí para arquiteto subia, era 400, 700, tudo em euros. É que era presencial ano passado, né? Então tinha as discussões não, eu sei. Janeiro, tinha outras coisas. Mas e cadê o... Online tem umas que são de graça e outros a gente tem acesso para quem se inscreveu no ano passado, esse né? Chat quer falar comigo. Bom, moral da história.
de março a julho. Então, vamos agora pesquisar, cada um de vocês pesquise a programação, o que já tem gravado e o que ainda tem por vir. Mas é um evento, né, que está acontecendo, importante na nossa área, e essa semana que realmente eu recebi muito convite, claro que convite para me inscrever. Tá? Então, depois a gente pode voltar a falar sobre isso, e principalmente se alguém se inscrever, me contem aí da experiência. Também vou ver se eu assisto alguma dessas palestras e compartilho com vocês. E, prof, rapidinho, o Alex, ele já respondeu a minha mensagem, ele falou que ele trancou mesmo. Ai, obrigada, o Alex. Então, tá. Então, já estou ciente e tudo bem. Ele continua lá no Moodle, mas não tem problema. Eu agora já organizo aqui. Obrigada, Paola. Pronto. Da minha parte, eu queria dar esse retorno rápido aí dos trabalhos que eu assisti da semana passada e também dizer que vocês se informem aí das palestras do Congresso e podemos, então, retomar as apresentações. Temos aí 1h15, mais ou menos. Vamos mais ou menos se organizar. Se nós temos 75 minutos e somos 5 grupos, uns 15 minutos por grupo. Isso não é obrigatório, mas se a gente puder mais ou menos respeitar esse horário, a gente consegue assistir a todos hoje. Até porque na sexta que vem temos uma convidada. Eu estou impossível, nós só querendo falar, e hoje é com vocês, mas espera aí. Eu preciso também fazer essa divulgação, vou botar no nosso grupo, na sequência do grupo de WhatsApp. Quero apresentar para vocês, sexta-feira que vem, que vai ser 7 de maio, a arquiteta Márcia Soldeira. Foi minha colega de faculdade. Ela vai contar a história dela, mas por que eu convidei para vir conversar com vocês? Ela trabalhou como arquiteta da Infraero, fez concurso, depois que se formou, passou em concurso, trabalhou como arquiteta da Infraero. Depois ela continuou, foi para um outro setor, trabalhando no setor público, e de uns tempos para cá ela começou uma atividade que ela chama Consultoria Criativa em Planejamento e Arquitetura, e eu tenho acompanhado ela no Instagram, achei que o material dela está muito, muito bom e que para vocês vai ser valioso. Então, nós vamos receber nessas conversas, esses bate-papos, que a gente chama de OTL Talks, inaugurando aí 2021/1, e tá ali o link, tudo certinho, nosso link de aula. A Márcia vai estar conosco. Eu vou botar esse post no grupo de WhatsApp nosso, porque vocês podem divulgar, é aberto a participação. Como vocês já sabem, quem é da disciplina não conta horas complementares, tá? Porque é uma atividade da disciplina. Mas colegas, amigos de vocês que não são da disciplina e que se interessem, participam, colocam o nome no chat e depois vale como horas complementares. Então, consultoria criativa em planejamento e arquitetura. Então, vamos receber aí a Márcia. Sexta que vem. Pronto, agora sim. Estou por vocês, grupo 6. Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite. Bom, nosso grupo, então, vai falar sobre o Código de Ética e Disciplina. Tá. A Giovana não pôde estar presente hoje na aula, mas eu e o Nohan vamos tomar conta da apresentação. Tá bom. A gente fez uma página no Insta também. Ah, legal. Aí a gente quer pedir para que vocês acessem e respondam os stories. A gente fez uma enquete, fez as enquetes por lá. Na verdade, ele está em destaques, a gente postou na semana passada como stories, porque a gente achou que ia apresentar na semana passada, então agora a gente salvou ele como destaque. Entendi. Eu sei, é muito dinâmico, né? Arque, ética e disciplina, trabalho grupo 6. Isso. Ok. Já tem 20 seguidores. Olha aqui, ó, vamos
divulguem para os amigos pessoais de vocês que não sejam arquitetos. É uma sugestão, mas eu acho que vale a pena, porque com isso a gente está aí cutucando todo mundo para debater arquitetura. Fala, Noah, o que você está mostrando aí? Um código de barras? Que puder pagar papel de rascunho. Tá. Papel de rascunho. Viu? Bem que a minha sócia diz que eu sou doida por um boleto. Não posso ver um boleto que eu já... Eu não posso ver um boleto que eu já quero pagar já. Eu não sei, Peraí, calma aí. Valendo o quê? O que eu tenho que fazer? Só responder as enquetes. Só para falar, eu abri aqui agora a página de vocês e ali nos destaques as enquetes já estão com a resposta, não dá mais para... Então perdeu a graça a nossa apresentação. Não. Assim, em termos de... Tudo bem, acho legal responder, mas em termos de aprendizagem, tá valendo. Vamos abrir a enquete e olhar os itens. Então, enquete 1. A enquete 1 é qual a resolução que regula o Código de Ética e Disciplina, né? Sim. Legal. Número 52 de 2013. A enquete 2. Código está estruturado em 3... mas daí não veio a resposta certa. Então, a gente vai dar a resposta certa. O que era a ideia, prof? Era vocês preencherem, né, responderem a enquete. Sim, eu adoro fazer. A gente ia apresentar as respostas. Agora os vencedores. Vai compartilhar as respostas com a gente. Entendi. Mas tudo bem. Eu sei porque o story ele é muito rápido, então agora já foi publicado, vamos dizer. Só então era importante vocês lerem a pergunta e já dar a resposta correta. Sim. Em voz alta. Que aí eu acho que é a melhor forma da gente ver esse conteúdo. Aqui. Acho que vocês estão enxergando a tela aí? Ai, que bonito! Bom, também, né, usando essas... realmente, tá bonita a paginação. Obrigado. Tá bonito. Não, isso aí, depois quando vocês tiverem que fazer os Insta profissionais de vocês vão fazer coisas bonitas. O que a gente fez, né? Tinha lá os 3 primeiros stories. Na verdade, esse primeiro aqui, a gente já fez uma pergunta: você é arquiteto ou vai ser, né? Então, já é até para quem já é arquiteto, para quem é aluno, né? É uma página também direcionada também para arquitetos, né? Pessoal, vamos saber mais sobre o nosso código de ética e disciplina. Aí, como era nos stories, ainda não olhou os stories, corre lá. Daí o pessoal podia entrar e fazendo. Até o seguinte, esse desenho aqui não tem... não tem. Esse primeiro desenho aqui é meu, ó. Sério? Tem os créditos na legenda. Esse desenho aqui tem uma ilustração do Pita aqui no livro, que foi no mesmo dia que a gente foi no Croquis Urbanos. Sei. Aí eu tomei a liberdade de colocar o meu desenho também no código de ética, já que eu tô fazendo o livro, né? Então eu vou colocar muito bem. Vamos lá. Aqui tinha daí o desenho do Bregato, né? Inclusive a gente fez a paginação com a mesma cor e mesmo layout que tinha lá do código de ética. Não, tá super harmonioso, tá elegante Daí a gente botou, essa página. Agora que você já participou da enquete, vamos conferir as respostas. Aí cada postagem dessa aqui, né, é uma das enquetes que daí tem explicação. A explicação. E na verdade, no código, né, aí vai ter a numeração lá, vai ter a numeração e a explicação, já vai fazer referência ao código. Adorei, tá super didático. A gente fez as perguntas baseado em itens não muito comuns do código, assim, coisas diferentes que a gente não sabia, a gente usou para fazer as perguntas, para não ficar uma coisa muito monótona nem muito extensa, né? Então, são 19 perguntas, eu acho, né, Nohan? Total são 19 que a gente formulou. Ótimo, vamos compartilhar com a turma esses temas aí que vocês elencaram. Uhum. Aí, só para mais ou menos nos situar, né, o nosso código foi em agosto de 2013, né, que ele veio a ser publicado, que a gente teve essa conquista, vamos assim dizer, né, essa separação junto ao CREA, e ele veio para valorizar a questão de autonomia, sustentabilidade. Ele valoriza, na verdade, né, a nossa autonomia, sustentabilidade, a lisura, transparência e o interesse público também, né? Tanto que tem um dos códigos que fala sobre a questão de valorização do impacto social e ambiental.
Então, o primeiro era mais ou menos para situar, né? O Código de Ética e Disciplina é regulado por qual resolução? Aí aqui já tem um dedinho apontando, né? Para onde seria e qual seria a resolução, né? Aí, para o pessoal ficar situado, o 52 de 2020, como sendo uma coisa muito atual, 2013, né? E a resposta fica aqui, logo à direita, né? O Código de Ética e Disciplina, ele foi regulado pela Resolução 52/2013 e representa, aí aqui está a explicação, né? A sistematização do acordo entre todos os arquitetos e urbanistas sobre um conjunto de regras e condutas, né? Esse nosso livro aqui, a gente fez, tem o KRS, ilustrado, a gente usa, se não me engano, é o do Rio, né? Mas ele é ilustrado aqui por artistas nossos, né? E colegas nossos, vamos dizer assim. E tem até no site, que lá no final do Insta, a gente colocou o link também, né? Para quem que pode fazer o download. Aí tem até a matéria do Thiago Rosman ali falando e tudo mais. Essa é a enquete 1. Então, Mas eu quero ler em voz alta uma frase que eu adorei. Olha só. É o conjunto de regras e condutas que devem nortear nosso comportamento e atividades profissionais. Então, eu só fiquei com vontade de reforçar. É um conjunto que vai, então, nortear nosso comportamento como profissionais. Ali no texto vai estar escrito, né? E até olhando alguns vídeos, isso às vezes cai em concurso também, né? Ele fala que define os parâmetros deontológicos. O que é deontológico? É justamente isso, né? Esse conjunto de deveres e regras que a gente deve respeitar no exercício da nossa profissão. Maravilha. Para trás, aqui. E aqui o 2. O código, então... Bom, lê a pergunta, né? O código está estruturado em 3 classes. Quais são elas? Então, a resposta correta é princípios, regras e recomendações. Então, ele é dividido por obrigações, e cada obrigação tem os seus princípios, regras e recomendações. Não sei se você quer que eu leia mais alguma coisa, prof? Não, deixa eu ver. Talvez elencar alguma frase mais... Não, isso eu acho interessante. Os princípios são normas de maior abrangência. As regras derivadas dos princípios são mais específicas. Para colocar aqui, né? Princípio. O princípio ele tem um caráter mais abstrato, ele tem uma maior abrangência, como a professora comentou, e eles dão origens para as regras, né? Isso. As regras, elas possuem um caráter mais incisivo, mais concreto, né? Mais objetivo, e a transgressão dela pode ser considerada como uma infração ético-disciplinar, né? Recomendações. Essas transgressões, elas não têm uma punição, mas as recomendações, elas não geram sanção, né? Mas elas servem como um argumento para embasar uma possível transgressão dos colegas. Isso aí. E aí, cada um dos objetivos tem seus princípios, suas regras, recomendações. Isso aí. Então, é isso aí. Princípios, regras e recomendações. Enquete 3, daí seria: quais destas não é uma das obrigações do arquiteto? Aí tem ali obrigação de executar essa tá fácil. O que não está em contrato. Então, o arquiteto tem obrigação para com os colegas, tem obrigação para com o CAL. E o que é aquele bonequinho de óculos, a carinha? É que, como a gente queria que o pessoal lesse as respostas depois nas postagens, a gente colocou as carinhas para que a resposta certa fosse a carinha, para o pessoal ter que ler as postagens, não para saber quando respondesse a enquete. Então, por isso que tem a carinha. A estratégia. Porque eu acho que é importante isso, obrigação com os colegas, obrigação com o CAL e obrigação com a sociedade. Daí eu fiquei pensando se não era essa a letra D. Sociedade de óculos. Legal. Quer passar para a próxima aqui? Pode passar. Senão não vai dar tempo para tudo, é bastante questão. 4. Pode ler aí, Mariana. Tu consegue ler daí? Sim. Quais as duas principais funções do Código de Ética? Então, as duas principais funções é educacional preventiva e coercitiva.
né? Então, elas são as duas funções deontológicas do código. A educacional preventiva, então, é precedente à função que tem por objetivo a informação pública sobre a dignidade da nossa profissão, né? E os nossos deveres profissionais. E a segunda, então, é subordinada à primeira, é a coercitiva, que reprime os desacertos procedimentais, porventura praticados pelos profissionais, né? Então, acho que o importante é isso, né? Sempre um primeiro passo é tentar pela educação. E, então, no momento que vocês tiverem conhecimento, e a gente está falando sobre isso, é para evitar que vá para um segundo passo, que aí sim diria respeito a algum tipo de sanção ou, como diz ali, procedimentos que tenham que dar conta dos desacertos. 5, né? Defender os direitos fundamentais da pessoa humana é um princípio do arquiteto e urbanista? E aí? Defender ou não? Aí, sim, é um princípio. Aí, a gente colocou também aqui para vocês verem, né? Ele é separado. Tu lembra, Mariana? Não cheguei a anotar aqui. Mas ele é subdividido, né, pelas obrigações. Então, tem as obrigações gerais, obrigações com a prof falou agora, né? Os colegas, com a sociedade, com os colegas e com o CAL. Isso aí. Então, a gente separou as perguntas por obrigações também. Então, ela pertence às obrigações gerais. Aí, para cada um desses, tem daí o princípios, regras e recomendações. Aí, esse relacionado aos princípios, sim. Aí, aqui está o item, né? O item 1.1.5, que daí descreve bem certinho. O arquiteto urbanista deve defender os direitos fundamentais da pessoa humana, conforme expressos na Constituição brasileira. Ainda sobre as obrigações gerais. Regras dentro das obrigações gerais, tá. Então, para exercer a docência em arquitetura, é necessário ter tido experiência profissional sobre o assunto a ser ministrado? E sim, né? Então, uma das regras é que quando o profissional vai virar professor, né? Vai dar aula, ele tenha tido experiência profissional anteriormente. Então, não é Nosso curso, ele tem, claro, uma parte teórica grande, mas ele prepara vocês, né, para a vida prática. Então, é importante a gente dosar esse equilíbrio, o quanto que da academia a gente consegue aí trazer de experiência também prática para você, sem deixar de lado a teoria, que é a base, que tem uma consistência, que tem que ser estudado, mas sempre relacionando com situações da vida prática. 7, ainda sobre obrigações gerais, né? E se tratando das recomendações. Comigo, né? O Código de Ética tem como regra que o arquiteto urbanista deve contribuir na capacitação coletiva da sua equipe de trabalho. Isso aqui é bem interessante. Aí esse aqui, não, nesse caso não, né? Não, porque ela não é uma regra, ela é uma recomendação. Então, ela é uma recomendação. A gente ainda deu uma dica ali, né, grifando Sim, regra. Sim, aquela velha história de que a resposta está na pergunta. Tá aí ótimo. Pega ratão. Então, é uma recomendação e é bem interessante, né? Normalmente tem o arquiteto, o mais velho ali, o pessoal, os colegas, quando forem aderindo, o cara não ser aquela questão daquela arrogância e, enfim, passar o conhecimento, né? Compartilhar o conhecimento. Com certeza. 8. Aí a gente tem um ganha-ganha, quando a pessoa se dá conta do que pode, né, ter de ganho também passando essa experiência. Isso. Aí, agora, então, a gente entrou nas obrigações de interesse público, né? Essa pergunta é sobre os princípios, né? Então, é um princípio do arquiteto urbanista defender a identidade cultural de um local. Essa a gente ouve bastante nas aulas, né? Mas sim, é um princípio a gente defender, né? Que legal. Daí, para embasar, né? Quando o pessoal for ler o Código de Ética, está ali no 2.1.2.
Então, olha só, deve defender o direito à arquitetura e urbanismo, o direito às políticas urbanas, desenvolvimento urbano, promoção da justiça e inclusão social nas cidades. Solução de conflitos fundiários, moradia, mobilidade. Paisagem. Nossa, isso aí é tudo que realmente eu acho que a faculdade ela tenta trazer com bastante força esse recado para vocês. Para que depois, no dia a dia do exercício profissional, quando aparecerem outras demandas e preocupações, vocês não esqueçam dessas questões aí que estão na base da formação do arquiteto. É bem legal que ele fala sobre a memória arquitetônica e urbanística e também identidade cultural, né? Aí, como a professora falou agora, que os colegas fizeram menção ao Maturino, a gente tem aula com o Maturino, e é bem interessante a veemência dele quando mudam, né? Quando destrói algum objeto arquitetônico histórico. Ele falou esse prédio de esquina em São Paulo, que essa semana foi um escândalo, ele mostrou? Não, na minha turma ele mostrou. Na minha ele mostrou. Se der tempo, hoje eu vou mostrar para vocês. Foi muito debatido. Boto também no nosso grupo de OATL. Vou tomar a liberdade de botar alguns dos temas. Tu viu, Zé? Desculpa, é que meu marido é de São Paulo. Tu viu aquele prédio? Em São Paulo, que fizeram uma fachada horrível, destruíram. A gente tem muitos amigos arquitetos em São Paulo, o pessoal está indignado. Bom, depois eu vou mostrar, vou botar no grupo. É de apavorar. Vamos adiante. Participação do Zé. Ouviu, Zé? Olha aí, ó, a enquete 9, Zé. Já vai se inteirando. A obrigação de interesse público, de agora se tratando de regra, né? Na execução de seus serviços profissionais. O arquiteto urbanista deve considerar a harmonia com os recursos e ambientes naturais? Aí, sim. Sim, né? Sim, adoro deve. Ótimo. O arquiteto urbanista deve considerar na execução de seus serviços profissionais a harmonia também com os recursos e ambientes naturais. Enfim, considerar o entorno, né? Enfim, a gente está trabalhando e tem toda essa questão com o meio ambiente, que quando foi lançado o nosso código de ética foi bem incisivo quanto a isso, né? Sim. Aí no meio da página vai estar escrito lá, e aí, como você está se saindo, né? Ainda não acabou, vamos revisar as demais perguntas. Os desenhos aqui, acho que é do Pita isso aqui. Tá escrito ali que é do Pita. A 10. Ainda sobre interesse público, recomendação. Pode ler, mãe. O código recomenda que o arquiteto deve atender às necessidades humanas referentes à higiene, conforto e funcionalidade. Sim, o arquiteto urbanista deve evitar esforços para assegurar o atendimento das necessidades humanas referente à funcionalidade, economicidade, durabilidade, conforto, higiene e acessibilidade dos ambientes construídos. Interessante que a gente começa a trazer essa visão mais humanista, né? Com o nosso código de ética, trazer essa humanidade e não só a questão de construção ou essa coisa, o toque de caixa, a gente começa a dar esse toque de humanidade e essa conscientização para os colegas. Muito bem. Para dar tempo aqui, na metade... Um contratante. Obrigações com contratante, princípios, né? Nas relações com seus contratantes, o arquiteto deve exercer suas atividades profissionais imparcialmente e sem preconceitos. Sim, temos que ser imparcial e sem preconceitos. Nas relações, né? Com seus contratantes, claro, legal. É interessante, né? Isso tem que estar num código de ética, mas ok. Às vezes o óbvio tem que ser dito, sabemos disso. Algumas vão parecer meio óbvias, assim, mas é que a professora não faz mesmo. Mal. Tem que ser... E depois, por incrível que pareça, muitas vezes, depois de um tempo, a gente também tem coisas que a gente esquece. É isso aí. Ele fala ali sobre profissionalismo, né? Sobre a consciência, com competência também, imparcial e sem preconceitos, com habilidade, no caso de, ou às vezes, só porque vai contra os ideais da pessoa, acaba fazendo com pouco esmero, alguma coisa do tipo, não, tem que ser imparcial
e fazer como se fosse o seu cliente-alvo, com o seu maior afinco, né? Atenção, diligência, respeitando as leis também. Os contratos, que é interessante, algo que acho que a gente discute também nessa cadeira ainda, né? E as normas técnicas reconhecidas. Muito bom. 12. Então, a 12, sobre as regras, né, das obrigações com o contratante. O arquiteto urbanista pode aceitar receber honorário, comissão ou gratificação oferecido pelos fornecedores de insumos de seus contratantes? Adorei Então, essa não. pergunta. Esse assunto é muito, muito debatido também, muito polêmico, mas fica muito claro a postura do CAL, a postura do nosso Código de Ética. Enquanto a gente... assim, ó, o arquiteto tem que cobrar os honorários justos e ser imparcial. E aí, tendo os honorários justos, não aceitar as comissões ou gratificações de fornecedores. É algo assim, é uma luta, né? Porque o mercado está organizado de uma maneira diferente, mas no nosso código de ética está muito claro. O arquiteto deve recusar-se a receber provento, remuneração, comissão, vantagem, sob forma de mercadoria ou recursos financeiros oferecidos por fornecedores. É uma situação de a gente reeducar, na verdade, o mercado, né? Porque é tão normal que para eles que já vai automático já para o arquiteto. Não? Isso, mas tem que reeducar, porque o grande problema é que isso aí faz com que alguns profissionais cobrem honorários baixíssimos. Mais baixos. Porque já contam que vai ter uma complementação da renda. Isso desvaloriza o nosso trabalho, porque as pessoas começam a achar que o trabalho do arquiteto vale pouco. E, de novo, e aí é alguma coisa, um valor que está sendo recebido escondido, sem falar abertamente. Então, Sim. Isso aí, acho que esse é um recado forte também dessa disciplina. E acaba ficando na obrigação obrigado a contratar só com esse... O cliente também tem o direito de escolher, de orçar, enfim. Sim, então, porque a gente chama isso conflito de interesses. Eu posso partir do princípio, não, mas eu quero o melhor para o cliente, mas essa empresa que está passando uma remuneração a mais para o arquiteto em relação a outra, sempre vai ficar aquela dúvida. Uma vez uma amiga minha de São Paulo disse, né? Ela faz tempo isso, ela disse que estava muito chateada com a arquiteta dela lá de São Paulo, porque a arquiteta tinha recomendado ela comprar na época, sei lá, uma torneira que custava R$3.000. Só que a combinação dela com a arquiteta é uma das maneiras de honorários, tá? Não é, hoje em dia não é mais tão usual. Era que a arquiteta ganhava um percentual em cima de tudo que ela gastasse. Aí ela dizia assim, tá, a arquiteta está insistindo para eu comprar de R$3.000. Eu poderia pensar, ela está insistindo porque realmente é mais bonita, de mais qualidade, vai ficar legal no projeto. Só que no momento em que a arquiteta recebe um valor em cima do valor que a cliente gasta, tem um conflito de interesses, dá brecha para a cliente ficar desconfiada. Isso não é saudável. Então, muitas vezes a gente tem que ficar livre, se sentir com liberdade de oferecer que o cliente compre do valor que ele quiser e receber a remuneração pelo nosso trabalho. Por isso volta na importância da remuneração do valor hora. Uma época também, mais no início da minha atuação, tinha muito essa questão de cobrar do cliente um percentual em cima do que ele gastava. Hoje em dia não se faz mais quase isso. Aí uma vez eu digo assim, tá, agora chegou na etapa do trabalho que nós vamos escolher quadros, enfeites, quadros, esculturas. Bom, qual é o valor da minha hora trabalhada se esse cliente tem poder aquisitivo para comprar uma escultura do Chico Stockinger, que na época era, sei lá, R$10.000, ou se esse cliente vai comprar uma escultura que custa R$1.000? Por que se o cliente comprar uma escultura mais cara, eu vou ganhar mais? Não, o meu tempo, o meu horário, o meu acompanhamento tem que ter um valor fixo. E o cliente fica livre para escolher o produto. Tá, vamos adiante. Bora.
13. Ainda sobre obrigações com o contratante. Recomendações, né? É recomendado que o profissional não exija de seus contratantes conduta recíproca imposta pelo código? Não. Tem que valer para todos, né? O arquiteto deve exigir dos contratantes ou empregadores uma conduta recíproca. Muito bem. Bom, então agora das obrigações com a profissão, né, dos princípios, o respeito e defesa da profissão deve ser compreendido como uma importante contribuição para a cultura da humanidade. Então, sim, o respeito e defesa da profissão deve ser compreendido como relevante promoção da justiça social e importante contribuição para a cultura da humanidade. Uhum, muito bem. É o que a gente estava comentando aqui agora há pouco, Benziana. 15, ainda falando sobre obrigações com a profissão, regras. 15? Eu tenho uma sugestão. Quando a resposta é não, vamos ler já a justificativa correta para não confundir. Tá. Então, a pergunta, o tema é obrigações para com a profissão. O que diz no item 4.2.1? Que o arquiteto deve declarar-se impedido de contratar, representar ou associar-se a pessoas que estejam sob sanção disciplinar. Excluídas ou suspensas. Ok. Eu quero enfatizar o que diz a lei, já que já está respondido, né? Sim. Vamos adiante. Então, não dá para fazer parceria com um coleguinha que está... Sim, tá tipo de mal assim, com exatamente. Rabo preso. Eu tô com o meu nome sujo, então bota o teu nome aí. Não dá. Então, das recomendações, né, com a profissão, o arquiteto urbanista deve empenhar-se em participar e contribuir em fóruns referentes à atividade profissional. Então, sim, né, deve empenhar-se em participar e contribuir com fóruns culturais, técnicos, artísticos e científicos referentes à atividade profissional. É uma maneira também de se manter em constante atualização e manter o debate vivo, né, das questões relativas à profissão. Até eu vi um vídeo do Thiago, não sei se veio patrocinado, porque a gente vai seguindo, né? Sobre a questão de um que está acontecendo aqui agora, na questão de fazendo alguma coisa com banheiros para todo mundo, né? É uma questão de interesse social que ele está... Eu vi um vídeo dele meio que convidando os colegas. É uma iniciativa que está tendo aqui, não sei se Porto Alegre ou RS também, que daí os colegas participam. Que interessante. Doando materiais, será? O projeto, na verdade, também, né? Para a questão... Eu esqueci perdão a falha que eu esqueci o nome, mas é justamente para pessoal de classe mais baixa e indo nessa questão de saneamento, né? Para todo mundo. Sim, acho que a pandemia trouxe muito essas iniciativas. Depois eu compartilho também no grupo. Isso, eu quero no grupo. Vamos lá. Enquete no 17 já, né? Obrigações com os colegas, princípios daí, né? A reputação do arquiteto e urbanista deve ser construída com base na qualidade dos serviços que prestar? Sim, né? O arquiteto urbanista deve construir sua reputação tão somente com base na qualidade dos serviços profissionais que ele for fazer. Então, assim, a gente sabe... Oi? Não, pode falar. Não, o que eu ia dizer é isso. Acho que a gente tem que primar sempre pela qualidade. Depois, as relações pessoais, os contatos, isso é fundamental também, mas não vem acima do bom serviço prestado. Tem que vir junto. Sim. Penúltimo. Então, das regras, né? O arquiteto e urbanista, ao saber que um colega foi convidado pelo contratante para apresentar uma proposta financeira referente ao mesmo serviço profissional, deve avisá-lo? Então, sim, né? A gente, ao tomar conhecimento da existência de colegas que tenham sido convidados pelo contratante para apresentar proposta técnica e financeira referente ao mesmo serviço profissional, deve informar imediatamente sobre o fato.
Existe um debate importante que é assim, que não se faça leilão, né, do trabalho do arquiteto, ou que não, às vezes o cliente quer até mostrar a proposta de outro arquiteto, de outro colega, eu tenho essa proposta aqui, então que isso aí se considera que não é adequado, que não é ético. Até o cliente fazer mais de uma cotação é uma coisa, mas ele usar, né, essas cotações para barganhar preço, isso aí que não podemos permitir. Então, dentro do possível também, acho que tem uma luta aí para que a gente, como categoria, se ajude, que seja uma concorrência saudável e leal, né, que aí... que vença, né, numa situação na outro, o melhor projeto ou a melhor proposta, mas que seja uma concorrência leal. Sim. São vários fatores que definem custo, né? Então é difícil pegar um baita escritório com um escritório que está recém começando também. Exatamente, perfeito. Eu acho que essa aqui daí já é a última, né? Obrigações a última, obrigações para com o CAL. Aí, nesse caso aqui, já são princípios, a gente colocou princípios e regras juntos aqui. Qual destas não é uma obrigação para com o CAL? Aí, arquiteto deve colaborar com o CAL em suas atividades. A, B, né? Arquiteto deve reconhecer e respeitar o CAL. Aí, a C, arquiteto não deve conhecer suas responsabilidades legais e morais. Que está errado. É uma obrigação. Está errado. Aí, nesse caso, é o item 6.2.3, que fala justamente numa questão do arquiteto que fosse comprometer a um cargo de conselheiro. Para ele assumir o cargo de conselheiro, é mister, né? Ele deve conhecer as suas responsabilidades legais e morais. Ele não pode chegar lá em calça, não sei. Então, né? Tem que saber. Desenho. Botei. Então, como foi seu resultado? Aí, para o pessoal se inteirar, botei, entre no site, www. Assim, faça hoje. É um e-book, né? Então, é um PDF sobre o Código de Ética e Disciplina e saiba mais sobre os seus direitos e deveres. Mas você sabe, né, que isso aí tem lá no Moodle já. Já tem no Moodle. Tem. Já da Mas disciplina. a gente estava fazendo uma propaganda, prof. Isso, eu estou entendendo. Sim, mas eu estou entendendo que vocês vão divulgar e aí outros estudantes podem acessar. Isso. Tá muito legal, que bom o envolvimento de vocês. Muito obrigada pela apresentação. Grato. E acho que ficou super, super interessante, interativo, e não faz mal que já estava respondido. Acho que cumpriu aí o papel de trabalharmos algumas questões do código. Valeu! Tá bem. Então, grupo 6 feito, e o grupo 7, vamos lá? Opa! O que temos professora, aí? Nós somos o grupo 7, é o Felipe, a Maria Júlia, a Letícia, a Paola, a Mariana e Sharon. Aqui nós começamos com uma introdução, que a palavra escolhida foi conhecimento, e aqui a gente Adoro essas apresentações, acho que eu conheço isso. Conhece, foi aquele mesmo padrão. E tá muito legal. Só explica qual é o objetivo do trabalho, né? Que o nosso tema, a gente vai ver aqui, que é a criação e organização do CAL-RS, dos CAUs, a competência dos conselheiros e presidentes. Então, só voltando aqui tem o nome dos alunos certinho, a disciplina e o seu nome, professora. Ótimo. Então, aqui nós temos as leis, que nossos artigos são do 24, do 24º ao 41º. E nós fizemos uma história em quadrinhos. Ai, ficou demais. Começa assim. Assim era o mundo. Esse eu vou botar no grupo dos professores. Os Insta eu convido também para seguir, mas esse aí vou ter que botar. Então, assim era o mundo até o dia 14 de dezembro de 2011. A gente fez uma coisa bem dramática, tá? Então, quando no dia 15 de dezembro, a mulher olha ali a notícia, nós temos, então, a briga do século, o CREA versus o CAL. Aí tem tiro, porrada e bomba aqui atrás, aqui embaixo, né, da musiquinha. E aqui começa o diálogo. Tá. Amiga, já tá sabendo? Do quê? O CREA não é mais o Conselho de Arquitetura. E agora? Tá ótimo. A lágrima descendo. Temos um conselho só nosso. Agora sim. Mas como vai funcionar? O CAL-BR e os CAUs estaduais são instituições com autonomia administrativa para desenvolver suas atividades.
que devem ser financiadas pelo próprio CAL. E qual a função do CAL? Bem, entre outras coisas, diz que o arquiteto pode ou não fazer, quais são as suas atribuições e os campos de atuação da arquitetura. Que legal! E onde é a sede? A sede do CAL-BR é em Brasília. Os demais CALs possuem sede nos seus respectivos estados de atuação, geralmente na capital. Caramba! Além disso, os CALs não precisam pagar impostos. Uau, não acredito! E tem mais! O plenário é constituído de um conselheiro representante de cada estado e do Distrito Federal, além de um conselheiro representante das instituições de ensino e de arquitetura. Cada membro tem direito a um suplente, e a eleição dos conselheiros é pelo voto direto e obrigatório dos profissionais dos estados que representam. O presidente do plenário é eleito por voto secreto dos conselheiros. A forma de organização do CAL é definida pelo Regimento Geral, aprovado pela maioria dos conselheiros. Aí eu acho que entra a próxima, né? Agora a parte do Felipe. Aqui, Felipinho. Compete ao CAL nacional editar e alterar o regimento geral, o código de ética, as normas eleitorais e os provimentos que julgar necessários. Intervir nos CAUs quando constatada a violação desta lei ou do regimento geral. Firmar convênios com entidades públicas e privadas, observada a legislação aplicável. Autorizar a oneração ou alienação de bens imóveis de sua propriedade. Inscrever empresas ou profissionais estrangeiros de arquitetura e urbanismo sem domicílio no país. Criar órgãos colegiados com finalidades e funções específicas. Manter relatórios públicos de suas atividades. Representar os arquitetos e urbanistas em colegiados de órgãos públicos federais que tratam de questões de exercício profissional referentes à arquitetura e ao urbanismo. Aprovar e divulgar tabelas indicativas de honorários dos arquitetos e urbanistas. Constitui os recursos do CAL nacional sobre a arrecadação financeira para a subsistência do Conselho. 20% da arrecadação prevista no inciso 1 do artigo 37, doações, legados, juros e receitas patrimoniais, subvenções, resultados de convênios e outros rendimentos eventuais. Você que também eu leio? Letícia. É que a gente tinha separado as falas bonitinhas, né? O CAL em cada estado da federação e no Distrito Federal. A existência do CAL... Não, pera. Ué? Tá errado. Acho que faltou. Isso, a existência de CAL compartilhado. Por mais de um estado, só será permitida quando o número de inscritos inviabilizar a instalação de um CAL próprio para o estado. Porém, a existência de CAL compartilhado depende da autorização do CAL Brasil, que reavaliará a situação a cada 6 anos. O plenário do CAL de cada estado e do Distrito Federal é constituído por um presidente e seus conselheiros. Como eles são eleitos? De acordo com a proporção. Até 499 inscritos, 5 conselheiros. De 500 a 1.000 inscritos, 7 conselheiros. De 1.001 a 3.000 inscritos, 9 conselheiros. Acima de 3.000, 9 conselheiros, mais um para cada 1.000 inscritos, descontando os 3.000 iniciais. As eleições são realizadas em âmbito estadual e o presidente é eleito pelo voto direto e pela maioria de votos dos conselheiros. Deixa eu só mudar aqui. A divisão das vagas por estado será de acordo com o número de profissionais inscritos no estado, garantindo no mínimo um conselheiro por estado. A estrutura e funcionamento dos CAUs serão definidos pelos regimentos internos aprovados pela maioria dos conselheiros. Compete aos CAUs elaborar e alterar os regimentos internos e demais atos administrativos, cumprir e fazer cumprir o disposto nessa lei, no Regimento Geral do CAL Brasil, nos demais atos normativos do CAL Brasil e nos próprios atos no âmbito da sua competência. Criar representações e escritórios descentralizados no território da sua jurisdição, na forma do Regimento Geral do CAL Brasil.
criar colegiados com finalidades e funções específicas, realizar as inscrições e expedir as carteiras de identificação de profissionais e pessoas jurídicas habilitadas para exercerem atividades de arquitetura e urbanismo, cobrar as anuidades, as multas e os registros de responsabilidade técnica, fazer e manter atualizados os registros de direitos autorais, de responsabilidade e os acervos técnicos. Julgar em primeira instância os processos disciplinares de acordo com o Regimento Geral do CAU-Brasil, deliberar sobre assuntos administrativos e financeiros, sugerir ao CAU-Brasil medidas destinadas a aperfeiçoar a aplicação dessa lei, representar os arquitetos e urbanistas em colegiados de órgãos públicos, estaduais e municipais, que tratem de questões de exercício profissional referentes à arquitetura e ao urbanismo, manter relatórios públicos de suas atividades, firmar convênios com entidades públicas e privadas. E cabe ao presidente do CAU representar judicialmente e extrajudicialmente o CAU, presidir as reuniões do Conselho do CAU, podendo exercer o voto de desistir e cuidar das questões administrativas do CAU, ouvindo o Conselho quando exigido pelo Regimento Geral do CAU-Brasil ou pelo regimento interno do CAU respectivo. Quanta coisa. O que mais eu tenho que saber? Bastante coisa. O mandato dos conselheiros do CAU-Brasil é de 3 anos e coincide com o do presidente. Os conselheiros só perderão o mandato se sofrerem sanção disciplinar, forem julgados por um crime relacionado a seu trabalho ou se forem em até 3 reuniões do conselho, se não forem em até 3 reuniões do conselho sem justificativa. E vocês sabem quem é o presidente do CAU atualmente, do CAU-RS? Não. Não. O Nuno falou o nome dele várias vezes. É o arquiteto Thiago Rosman. O Noah citou, que assistiu o vídeo. Mas tudo bem, vamos lá. Tá muito legal. Eu não tinha entendido que era do presidente. Thiago Rosman. Não, ele não citou como sendo presidente, ele citou o Thiago várias vezes. Mas não sei, Noah, tu sabe, né, que o Thiago, que é o presidente, já pela 2ª vez foi reeleito? Não sei se o nome ainda está aí. Tá bom. Podem finalizar. Tá. Já o presidente, ele pode perder o mandato caso faça alguma dessas coisas ou seja votado por 3/5 dos conselheiros. Ah, outra coisa. Todo ano, o presidente do CAU-Brasil e dos CAUs devem prestar contas de seus gastos ao governo. O CAU-BR tem liderança sobre os outros CAUs, podendo ditar normas, mas o cargo de presidente conselheiro não é remunerado. É sério? Desce uma lágrima. É porque é um envolvimento absurdo. Sim, os únicos remunerados são os empregados do CAU-BR e do CAUs. Oh my God, love it! Esses empregados são contratados depois de aprovados em concurso público. Exatamente. E essa foi a história do CAU, dos presidentes e dos conselheiros, ok? Ok, ficou muito legal, tá? Ficou bonita, alegre, colorida e todas as informações bem corretas. Adorei, parabéns pela iniciativa. Essa cartilha aí vai rolar também no grupo de professores. Obrigada, prof. Então, grupo 7, ok. Grupo 8. Oi, Sara. Boa noite. Oi. Oi, prof. Boa noite. Boa noite, prof. Boa noite. Oi, prof. Boa noite. Boa noite, Ana Paula. Sora, antes primeiro, sabe me explicar como é que se compartilha com o som? Sim, quando tu pedir para compartilhar a tela, antes de tu escolher o arquivo que tu vai compartilhar, tem um quadradinho que eu acho que é share som, sound, alguma coisa assim, áudio, share áudio. É um quadradinho pequenininho no canto inferior esquerdo, a gente não presta muita atenção, mas ele tá ali. Aí tu tem que clicar nesse quadradinho. Tá ótimo. Então, nós somos o grupo 8. Deixa eu ligar minha câmera aqui, pera, só um minutinho. Tá. Prof, eu não vou conseguir ligar a câmera, tá? Desculpa. Tá, não tem problema, mas essa é a melhor disciplina, que vocês têm fotinhos
Não é só nomes, que a gente fica enxergando só caixinha preta. Tá, então nós somos o grupo 8, somos compostos por eu, Lorenzo, as Anas Paulas, o Antônio e a Bruna, e a Maria Augusta, que não pôde estar presente hoje por motivos tecnológicos. Enfim. Ah, tá bom. Então, nossos temas são anuidades, cobranças e RRT. E a nossa ideia qual é? Nós pensamos juntos assim, achamos legal que seria como se fizéssemos 2 vídeos explicativos como se fosse no site do CAU alguém indo lá pesquisar a respeito e acessar esses 2 vídeos, como que tu mostrou agora há pouco na questão lá do congresso, né? Aquele vídeo explicativo. Tá bom. Então, tu vai ver que a gráfica do vídeo, que a nossa colega Bruna conseguiu, fez todo muito, muito parecido realmente, como se fosse o próprio CAU tivesse feito. A gente até ficou bem impressionado. Entendi. Então vai ser uma... com vergonha, Bruna. Então vai ser... Acho que vai ficar bem legal. Eu só vou tentar compartilhar com o som, que se não der certo a gente tenta de novo, tá? Tá bom. Aqui, compartilhar com o som, entendi. Aham. Tá. O primeiro vídeo vai ser sobre anuidade e cobranças, tá? Tá bom. Não tá compartilhando o vídeo. É assim, ó. Tu tem que abrir primeiro o vídeo no teu computador e deixar ele minimizado. Tá. Daí primeiro para de compartilhar tudo, sai do compartilhamento. Uhum. Daí abre no teu computador, deixa minimizado. Daí abre a tela de compartilhar tela, clica no som e aí escolhe o vídeo e aí vai dar certo. Entendi, desculpa aí a... Imagina! E até hoje, eu já tô careca de saber e até hoje me atrapalho. Deu certo. Deu certo? Tá bom. Deu. Ai, tá ótimo! E o Cal vai querer contratar vocês, porque a programação visual tá bem de acordo. Colega? Sim, a gente pensou a mesma coisa. Tanto que quando ela mandou o vídeo, a gente pensou, mas tu não fez nada, tu só pegou o vídeo lá do carro. Pronto! Mas não... A gente tem, antes, alguma consideração sobre o vídeo, prof, antes de mostrarmos o próximo? Não, acho que pode mostrar, acho que está ótimo. Só tem uma informação que vocês colocaram, vocês botaram o valor da anuidade, 601, está correto, mas agora, só como curiosidade, vou comentar com vocês. Foi aprovado também um pedido que tinha sido feito de não haver reajuste do ano passado para este.
Então, os arquitetos que pagaram essa de R$ 601 estão entrando no site do CAL e podendo pedir a restituição do valor de diferença. Se não me engano, é em torno de R$ 40 e não teve esse reajuste. Aí não sei se por que quando vocês pegaram a informação ainda estava com a anuidade e valor cheio, mas eu acho que é porque foi uma coisa decidida há pouco tempo, porque eu paguei em fevereiro a anuidade e agora que eu recebi um e-mail dizendo que era para eu receber uma restituição do valor de diferença. Que em função da pandemia, se conseguiu manter a anuidade sem reajuste. Posso compartilhar o próximo já? Pode. Agora sobre RRTs. Aham. Deu certo? Deu. Eita. Ué? Parou o vídeo? Parou. Sumiu. Sumiu? Não sei, fechou aqui meu player aqui, eu reabri para agora, para ficar no... Ah, tá. Foi aqui que parou, né? Aham. Mais um, acho que ele Tá. já tinha passado para o próximo. Tá. Bem ali. Isso é muito importante. Muito legal. E só um comentário, o RRT, quando a gente precisa retificar alguma informação, não precisa se preocupar que não tem que pagar nova taxa.
Só para comentar, porque às vezes isso é uma dúvida recorrente. Sim. E o RRT, Registro de Responsabilidade Técnica, quando é de projeto, o ideal, o certo é fazer no início do trabalho, porque como a gente viu, ele é mais um documento que mostra que houve uma contratação para aquele cliente naquele local, mas não tem nenhuma multa se ele for feito um pouquinho depois, o de projeto. Já o de execução, vocês falaram isso no vídeo, só quero reforçar, quando for execução de obra, ter o cuidado de fazer antes de começar a obra em si. Legal, muito bom, acho que essa turma, acho que ainda estou devendo para vocês a gente entrar juntos no Cical e preencher um RRT, né? Mas a gente vai fazer isso, sim. Obrigada, prof. Legal. Obrigado. Então, Obrigado, grupo prof. 8, ficaram ótimos os vídeos. Obrigada. Grupo 9. Oi, Cris. Oi. Tudo bom? Tudo. Tá pronto aí? Sim. Então, é o Pedro, o Afonso, quem mais? É só nós dois. Ah, ficou só a dupla. Sim. Então, vamos lá, ver o que vocês trouxeram para nós. Tá, então, até a gente fez também um esquema de história em quadrinhos, porque a nossa parte que fala da instalação do CAL, dos CAUs do CAL Brasil, enfim, ali aquela adaptação com o Confé já aconteceu. Então, a gente criou uma tirinha como se fosse naquela época, assim. Que bela sacada. Sabe que eu acho difícil esse item que vocês pegaram, por isso. Ele é difícil de ficar interessante. Adorei. No fim, são informações que hoje já não tem mais tanta relevância, né? Isso, mas faz parte, né, da história, da trajetória. Que legal. Sim. Vou compartilhar aqui, só um pouquinho. Estão vendo aí? Sim. Tá. 10 anos atrás. E aí, Pedro? Fala tu. Estava aqui lendo sobre um assunto que é de teu interesse também. Qual? A nova Lei 2.358, de 31 de dezembro de 2010. Chegou a lê-la? Não, do que se trata? Então, assinada pelo nosso atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ela regulamenta o exercício da arquitetura e urbanismo, cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAL-BR, e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, CAUS, além de dar outras providências. Mas bate, quanta mudança! E como ela nos afeta diretamente? Os profissionais com título de arquitetura e arquitetos e urbanistas, arquitetos e engenheiro. Engenheiro arquiteto. De eu conseguir ler por isso. Sim, não, e também não é uma... É que para mim, isso aí está muito longe da idade de vocês, essa história do engenheiro arquiteto. Nem os avós, não é nem da época dos avós, é da época dos bisavós de vocês. Tá, tinha esse título mesmo. Aqui em Porto Alegre era assim, a pessoa podia estudar arquitetura com ênfase mais em belas artes ou com ênfase em engenharia e se formava engenheiro arquiteto. É só porque eu estou com um pouco de dificuldade de ler. Os profissionais com título de arquiteto e urbanista, arquiteto, engenheiro arquiteto, com registro nos atuais conselhos regionais de engenharia, arquitetura e agronomia, CREAS, terão automaticamente registro nos CAUs, como título único de arquiteto e urbanista. Ou seja, agora nós, arquitetos e urbanistas, que fazíamos parte do CONFE e do CREAS, teremos entidades nacionais e regionais somente para a nossa profissão? Exatamente. E não haverá mais nenhuma relação com o CONFE e com o CREAS? O artigo 59 estabelece o seguinte: o CAL Brasil e os CAUs poderão manter convênio com o CONFE e com os CREAS para compartilhamento de imóveis, de infraestrutura administrativa e de pessoal, inclusive da estrutura de fiscalização profissional. Mas o que acontece com o CONFE e com o CREAS a partir de agora? Bom, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CONFEA, passa a se denominar apenas Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Por não passar a não ter mais vínculo com arquitetos urbanistas, certo? Isso. Assim ocorre também com os CREAS, que passam a se denominar Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, CREAS. Entendi. E teremos algum prazo para nos adaptarmos a essas mudanças todas? Fica tranquilo. O artigo 68 prevê exatamente isso. Esta lei entra em vigor quando os artigos 56 e 57, na data de sua publicação,
E 2. Quando aos demais dispositivos após a posse do presidente dos Conselhos do CAU Brasil? Ufa, temos tempo até as coisas se estabelecerem. Assim, consigo também abordar o tema na disciplina de Organização do Trabalho e Legislação da PUC. Ai, adorei! Olha aqui, ó, foi a melhor apresentação desses artigos até hoje, adorei. E adorei também que quem fez história em quadrinhos fez com entonação, hein? Gostei de ver. E diálogo mesmo falado com os personagens. Muito legal, bem criativo. Só tenho a agradecer aí por vocês terem preparado esse material. Turma, acho que fechamos essa atividade 1. Alguém gostaria de comentar? O grande objetivo é que, eu já tinha comentado, todos devem ter lido uma vez na íntegra esse documento, a nossa Lei 2.378 de 2010. Entretanto, para esse aprofundamento aconteceu, né, com os trabalhos em grupo. Então, eu realmente espero, acho que vocês demonstraram muita dedicação para realizar essa atividade, foram criativos e o trabalho ficou bem montado, com design gráfico de qualidade, as páginas de Insta, as histórias em quadrinhos, vídeos. Então, toda a turma está de parabéns. Eu espero que vocês tenham assim, aproveitado essas apresentações, que tenham, né, ao prestar atenção, conhecido um pouquinho mais da história e da trajetória do nosso conselho. E depois, na vida profissional, isso aí acompanha a gente. Quem sabe, num futuro, alguns de vocês, quem se envolver um pouco mais aí nas questões relativas à atividade profissional, a alguma entidade profissional, quem sabe algum de vocês no futuro vai estar lá participando do CAU como conselheiro, né, contribuindo aí para a nossa profissão. Tá bom? E aí, acho que por hoje a gente vai encerrando, acho que cumprimos aí, atendemos bem os 9 grupos, e fico à disposição aí, se vocês quiserem fazer ainda algum comentário. E o grupo 1 viu que eu hoje estou com uma tela de fundo tela temática, não, fundo temático. Deixa eu parar de gravar aqui. Sim,